Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos à leitura do 5º capítulo do Evangelho segundo João. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se. Pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue sua maca e ande." "Quem foi este que lhe disse uma coisa dessas?" perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior não lhe aconteça." O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem havia o curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: "Meu Pai sempre trabalha e eu também." Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: "Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o Pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão.
Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuarem a fazer o mal ressuscitarão para ser julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não era válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou, ele próprio, a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem a viram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará, sim, Moisés em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Na verdade, somos como aquele paralítico, incapazes e impossibilitados, totalmente necessitados do favor de Jesus. Jesus vê aquele homem e vai em sua direção, se compadece dele e pergunta se ele gostaria de ser curado. O homem estava tão amargurado que dá uma péssima resposta. Uma resposta vitimista, murmuradora. Ele sequer sabia quem era Jesus. Ele não entendia quem falava com ele. Estava colocando a sua fé num tipo de misticismo. E talvez imaginasse que ao reclamar, Jesus poderia esperar o tal anjo descer para colocá-lo na água antes de outros doentes. Mas simplesmente quem estava ali era Jesus, o Criador de tudo o que há, aquele que criou tudo o que existe. Jesus curou o seu corpo. Foi algo tremendo. 38 anos de paralisia foram encerrados e 38 anos de dor tiveram fim. É muito tempo, não é mesmo? Mas aquele homem continuava sem saber quem era Jesus. Quantas vezes isso acontece? Muitos recebem dádivas e curas, mas continuam a caminhada sem reconhecer Jesus.
Jesus encontra aquele homem no templo mais tarde. O homem até o reconhece. E Jesus faz um alerta: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Há tanto para aprender nesta frase de Jesus. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O que você diria ao ouvir isso de Jesus? Eu, particularmente, diria: Senhor, vou tentar com todas as minhas forças deixar de pecar, mas preciso reconhecer que preciso de ajuda. Tantas vezes tentei não pecar, mas de vez em sempre eu falho e peco miseravelmente. Como posso parar de pecar, Jesus? Tem como você me curar do meu pecado também? Era mais ou menos assim que eu começaria a falar com ele. E você? Mas olha o texto: para que nada pior lhe aconteça. O que seria pior do que passar 38 anos paralítico? Sim, existe algo pior que isso: a justa condenação pelos nossos pecados. Se eu fosse aquele homem, eu me prostraria diante de Jesus e diria a ele: eu sou um miserável pecador, Senhor. Preciso de um Salvador. Preciso de você. Sim, ele, Jesus, subiu na cruz para evitar algo pior, para evitar que algo pior sobreviesse sobre mim e sobre você. Eu não tenho certeza do caminho que aquele homem curado trilhou. Pela sua resposta final, ele continuou sem reconhecer Jesus. Me parece que ele, lamentavelmente, não entendeu muita coisa, que ele só recebeu a cura do seu corpo. Não dá para ter certeza, mas o que importa agora é sobre nós. Porque muitos de nós recebemos diariamente dádivas e curas. Mas será que recebemos o Salvador? Será que o conhecemos? Será que o reconhecemos de verdade? Você já percebeu o quanto você necessita de Jesus? Você já recebeu a melhor parte? Você já recebeu Jesus? Você já recebeu o Salvador? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.